Chegamos aí à nossa última revisão, que é a de ciências, né, minha gente? Então vamos lá, né? Primeiro ponto que a gente vai rever em ciência é a célula. E o que é a célula, minha gente? Na página 16 de vocês aí tem aquele texto falando sobre a célula, mas a gente não vai ler, não precisa ler, mas se você prestar atenção no que eu vou lhe dizer, você vai muito bem saber o que é uma célula. A célula é a menor parte de um ser vivo. Repetindo, a célula é a menor parte de um ser vivo. O que é a célula, minha gente? É a menor parte de um ser vivo, não é? Os seres vivos, pela sua formação, têm duas classificações: os unicelulares e os pluricelulares, como tem aí na página 17 falando. O que é um ser unicelular? É aquele que só tem uma célula. E o pluricelular é aquele que tem várias células. Não esquecer. Unicelular, uma célula. Pluricelular, várias células. E a célula é a menor parte de um ser vivo. Ok? Muito bem. Passando aí para a página 20, né, que a gente vai falar sobre vírus, não é? Que a gente viu, na verdade, viu 4 espécies. A gente viu os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Todos eles vão ter os que causam mal e os que causam bem, os maléficos e os benéficos. Os vírus, não é? Eles são normalmente compostos por uma célula, são micro-organismos unicelular, né? E a maioria deles vão causar mal, mas nem todos. Vão ter aqueles que vão ser benéficos, que vão nos trazer benefícios, não é? Depois dele vem as bactérias, que as bactérias, algumas são unicelulares e outras pluricelulares. E as bactérias, do mesmo jeito que os vírus, algumas vão fazer mal, outras vão fazer bem. Ok? Muito bem. Aí das bactérias, a gente passa para os fungos. Os fungos são seres vivos que algumas pessoas pensavam que eles eram animais e outros pensavam que eles eram vegetais. Mas aí se descobriu que os fungos eles têm um reino próprio, não é? Acho que a gente ainda vai estudar isso, que é os 4 reinos: o animal, o mineral, o vegetal e o fungo, não é? Muito bem. Então os fungos eles estão no reino dos fungos, que são que também são as leveduras, os bolores e os cogumelos, não é? Muito bem. Alguns fungos vão trazer benefícios e outros também vão trazer malefícios, não é? Muito bem. E a gente entra para os protozoários, que são aqueles micro-organismos que a maioria deles vão causar doenças, não é? Muito bem. E como a nossa revisão de ciência é bem rápida, a gente já está chegando no micro-organismo e na saúde. Como evitar se contaminar por micro-organismo, não é? A gente já está cansado de saber que os micro-organismos vão ser benéficos e outros vão ser maléficos. Esses que são maléficos, que podem causar mal à nossa saúde, a gente vai, né, ter que ter aquele cuidadozinho importante para a nossa saúde. E o maior cuidado dele, deixa eu dar uma filada aqui, o maior cuidado deles é a higiene. A higiene é tudo na vida de uma pessoa, minha gente, né? Aí a gente tem a contaminação por água ou alimento contaminado. E basta ferver a água ou comprar água tratada e muito bem tratada, não é? E que a água vai estar livre desses micro-organismos, não é? E na questão dos alimentos, cozinhar bem os alimentos, lavar bem os alimentos, não é? Outro tipo de transmissão também é através da pele, como a gente viu, não é? Que podem causar
fungos, bactérias, doenças, micose, enfim, não é? Como a gente viu. Também tem um contato, não é, através das gotículas de saliva, que normalmente são as gripes, não é? E também tem outros, não é? Como o sarampo, ok? A gente está vivendo, não é, ainda na era do Covid, não é? Então é importante o uso dessa máscara para evitar que a pessoa se contamine, principalmente através da gotícula, que tanto pode ser através da respiração, né? Ou quando a gente fala, sempre tem aquelas gotinhas de saliva que às vezes voam boca fora da gente e a gente toca num lugar, toca no outro, né? A gente sabe que pode se contaminar. Além dessa, também tem a contaminação através por picada de inseto. Na verdade eu pulei, mas tem lá picada de inseto. Que quando o inseto ele está com o micro-organismo, ele vai poder lhe contaminar. Não é? Exemplo aí tem no livro a dengue, a malária, não é? E a doença de Chagas. Não é? Então, minha gente, é só se você tiver uma higiene, deixar tudo limpinho, tudo organizado, não vai ter mosquito, não vai ter bactéria, não vai ter fungo, não é? Ou seja, higiene é tudo na prevenção de doença, não é?